Tem sido um tempo precioso, amém? Eu tenho crescido nesses últimos dias e hoje, ontem, hoje, essa madrugada eu cheguei a sonhar com a pregação do Zinho da noite, pensando na santificação, pensando naquilo que Deus... Sabe quando tu tá assim meio lá e meio cá, meio barro, meio tijolo, assim? Tu não vai nem para lá nem para cá, que tu tá, parece que tá dormindo, mas parece que tá acordado. Então algum tempo da minha noite foi isso, pensando e lembrando da mensagem, lembrando da santificação e eu acho que eu fiquei pensando no texto que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e eu fiquei repetindo essa frase, eu acho que centenas de vezes dentro do meu pensamento durante a noite. Mas que bom, né? Que bom que a gente pode, mediante a exposição das Escrituras, como já foi orado aqui, poder então ser permeado por essa palavra. E eu tenho certeza que de alguma forma as palavras têm influenciado a sua oração no dia seguinte, por exemplo, aquilo que nós ouvimos aqui todos os dias à noite, né? E louvado seja o Senhor, porque desde domingo, na verdade, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e hoje é sexta-feira, todos os dias de palavra, todos os dias de palavras desafiadoras para nós. E hoje é mais uma noite que eu quero levar você a crescer e que essa palavra realmente, como foi orado, possa latejar e falar ao seu coração em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, assim como eu já tinha falado na última vez que estive aqui, nós vamos ler e tentar, pela misericórdia de Deus, extrair o que Ele tem para nós nessa noite, através desse maravilhoso texto. Eu sempre, quando vou pregar algum texto, e essa pregação aqui eu fiz especialmente para essa noite, mas recorrendo aos meus escritos e às minhas pregações, eu sei que eu já preguei esse texto aqui nessa igreja, e já falei algumas coisas do que eu vou falar hoje de repente também, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, pelo poder que ele tem de revelar as Escrituras, vai nos trazer para um caminho de salvação, um caminho de santidade, mais uma vez através desse texto. Abra sua Bíblia então, Ezequiel, capítulo 37, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 14, assentado como estamos, mas em reverência à palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Os ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos por tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles diziam: nossos ossos secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso
Por isso profetize e diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Verso 13, e enquanto eu abrir os túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, diz a palavra do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, que texto cristocêntrico. Não sei se você, através da leitura, conseguiu entender Cristo dentro desse texto. Eu sempre digo que a maravilha das Escrituras, a perfeição da palavra, é que ela é tão perfeita por não ter erros nela. Isso a gente chama dentro da teologia de inerrância. A Bíblia Sagrada, essa que você tem aí, ela é inerrante, não contém erros, e ela também é perfeitamente a palavra revelada de Deus, ou seja, o que Deus quis deixar nela, Ele deixou, e ninguém tem o poder de distorcer ou mudar essa palavra. E o maravilhoso disso tudo é que tu consegue ver Cristo no Antigo Testamento. Na verdade, todo o ensaio dos livros do Antigo Testamento, que são 39 livros dentro da Bíblia do Antigo Testamento, tem um propósito: apontar, claro, um propósito maior, vamos dizer assim. Tudo o que acontece ali tem um propósito de direcionar a Jesus Cristo. E graças a Deus que esse propósito se cumpriu, não dependeu de homens, porque se dependessem de homens, esse propósito não teria sido feito, mas pelo poder do Senhor, nós hoje temos a palavra do Senhor nas nossas mãos e conseguimos ver Cristo, e é isso que eu quero fazer com você hoje, que você enxergue Cristo dentro desse texto de Ezequiel. Para isso, a gente precisa fazer algumas perguntas do texto antes da gente entrar nele propriamente dito. E a primeira que de repente surgiu na sua mente, claro que o texto já nos responde, é: quem são esses ossos? Quem são os ossos? A nação de Israel, que estava, então, era uma metáfora. Deus estava levando o profeta, que era sacerdote, enquanto estava em Jerusalém era sacerdote, mas depois que foi levado ao exílio, se tornou profeta, ou seja, fez um caminho saiu do altar e foi para o chão, vamos dizer assim. Porque naquela época, Ezequiel, como um sacerdote, ele tinha honrarias. Ele tinha privilégios como sacerdote, mas quando ele chega na Babilônia, ele se torna um profeta. E profeta era alguém desprezado. Então olha só o caminho, né? Já começa na figura de quem está falando o texto, Deus mostrando Cristo. E tudo a ver, né? Esse que desce da sua glória e pisa entre os homens, esse é o Deus da glória, o Senhor Jesus, que faz o caminho inverso que nós queremos, né? Nós queremos, para ser santo, mostrar que somos deuses. E Deus, para mostrar a santidade, encarnou e se mostrou humano. Isso é maravilhoso nas Escrituras, que Jesus Cristo desceu para se comparar com nós, para se colocar e mostrar para nós como viver uma vida neste mundo. Mas quem são os ossos? Então, é uma metáfora do povo de Israel que estava onde nesse momento? Cativeiro babilônico. Outra pergunta que surge então, sabendo que eles estão no cativeiro, e hoje tem gente que nos visita, deixa eu explicar para você, o que é um cativeiro? O que é o cativeiro babilônico? É um lugar de escravidão. E para o povo hebreu dava arrepios neles pensar em um lugar de escravidão. Mas Deus falou que eles iriam para o cativeiro de novo por causa de quê? Basicamente, porque eles ouviam a palavra do Senhor e não obedeciam o que Deus queria. Ontem a gente ouviu aqui que santidade não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas fazer o que Deus quer. E o povo está então sendo levado para o cativeiro babilônico pela sua desobediência à voz que Deus tinha falado, à contaminação, ao coração duro, ao desvio de conduta. Então Deus permite que os babilônicos venham e tirem eles da sua terra e levem eles
para o cativeiro para serem escravizados. E isso causou um desânimo no povo. Outra questão é, qual situação que levava o povo, né? Então, para o cativeiro, que foi que eu falei, o seu pecado. E o grande problema foi que, antes de Ezequiel começar a escrever, tem um profeta que antecede Ezequiel e Daniel, que é conhecido como profeta Jeremias. E se você ler o último capítulo do profeta Jeremias, tu vai ver que Deus já tinha falado pelo profeta Jeremias e dado a notícia para o povo. Os babilônicos vão vir, vão levar vocês cativos, e esse cativeiro vai durar 70 anos. Então, olha a notícia. Então, o povo foi, e eles sabiam que esse lugar que eles estavam, escravizados, voltando à memória daquilo que eles tinham ouvido que aconteceu com os antepassados deles no Egito, agora eles estão escravizados novamente, então cai um desânimo, eles não acreditam mais na voz de Deus, eles colocam em xeque se o que Deus está falando vai acontecer ou não. Então o povo estava, na verdade, morrendo espiritualmente, a sua fé estava desvaindo, e eles estavam como se fosse ossos secos. O que é ossos secos, irmãos? É alguém que já teve vida, mas não tem mais. É indícios de alguém que já viveu, mas não vive mais. E é engraçado que, se você vê, para o profeta Isaías não é algo novo desse negócio de Deus levar e mostrar a ele algumas coisas. Quando você lê a carta, o livro do profeta Ezequiel, eu falei Isaías, né? É Ezequiel. Não confunda os profetas, irmãos. Cuidado. No capítulo 3, ele é levado à beira de um rio, e Deus dá uma revelação para ele o que é aquilo. No capítulo 8, ele é levado até Jerusalém, para mostrar como é que estava a cidade. No capítulo 11, ele é levado à porta do templo em Jerusalém, para ver como é que está. Então, esse negócio do Espírito de Deus levar Ezequiel para alguns lugares, era normal. Mas ele nunca tinha tido a experiência do Espírito levar ele para um lugar de ver um exército de ossos mortos. Um exército de mortos. A pergunta, irmãos, que Deus faz para ele, preste atenção aí no texto na sua Bíblia. Deus pergunta para o profeta, para Ezequiel. E qual é a pergunta que ele faz? Pode esses ossos viver? E aí? Pode alguém que já teve vida, perdeu a vida, e mais do que a vida ele perdeu o quê? A essência de viver, a matéria que o faz viver, que é o quê? Carne, osso, carne, tendão, pele, tudo isso Deus vai mostrando que esses ossos estão sem, e que mediante a profecia isso vai se recompor na vida desses ossos. Então Deus faz uma pergunta para ele, mostrando esse cenário, mostrando essa realidade que o povo se encontrava. Deus faz a pergunta no verso 3, e aqui é a primeira questão que eu quero trabalhar com você dentro do tema que eu quero dizer, que é o grande poder da profecia para a sua vida. Presta atenção, irmãos, presta atenção, porque pode ser que você entenda errado o que eu estou querendo dizer, presta atenção em mim aqui. O grande poder da profecia para a sua vida, porque a gente está vivendo em tempos que os profetas estão em voga, tem um monte de gente falando em nome do Senhor, com revelações, com profecias, com mistério, mas a profecia tem um grande poder sobre a sua vida, se você entender esse texto que a gente está falando aqui hoje, que já se realizou e que também pode se realizar na sua vida. A pergunta foi o quê? Pode os ossos viver? Pela lógica humana, irmãos, pode ou não pode? Não pode. Não tem como. E o profeta é lógico. Por isso que ele coloca na conta de Deus. Se você prestar atenção, qual é a resposta dele? Tu que sabe, Senhor. É mais ou menos assim, quando chega uma situação que tu não sabe resolver na sua vida, você diz o quê? Se Deus quiser. Só que tu fala esse se Deus quiser
com uma esperancinha que, se Deus quiser, seja do jeito que você quer. Sim ou não? Sim, claro que sim. Esse negócio, se Deus quiser, é balela. Na verdade, tu quer que Deus faça o que você quer. Mas não é qualquer um que está perguntando. O texto aí está Senhor com letras garrafais na sua Bíblia, certo? Yahvé é o grande eu sou, que está fazendo a pergunta para um profeta. E a pergunta é o quê? Pode esses ossos voltar a viver? A resposta é, Senhor, só tu sabes. Me parece que o profeta tentou sair pela tangente. Mas Deus pegou ele na curva. Porque a pergunta para nós hoje, é possível viver após a morte? Ninguém sabe. Deus o sabe, mas nós como crente a gente sabe. E a gente tem a resposta. É possível viver ou não? Claro que é possível, a gente vai chegar lá. A outra pergunta é possível ter uma esperança para além da morte? Sim, claro que é. Claro que é, mas a gente sai pela tangente. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Presta atenção aí no texto. Versículo 3 tem uma pergunta. E dentro da mesma pergunta, mediante a resposta que Ezequiel retorna, ele diz, é tu que sabes. Aí o que Deus fala para ele no verso 4? Já que sou eu que sei, então vamos lá, vamos entrar no meu jogo, Deus diz para Ezequiel. E qual que é o jogo de Deus? Profetize. Profetize o quê? Profetize a palavra. Mas antes disso, você já deu uma lida em Romanos capítulo 4, verso 17, quando Paulo está falando sobre o pecado da humanidade, e ele faz uma transição de assunto e traz essa realidade de qual é o poder que tem no Deus Todo-Poderoso sobre a vida dos pecadores. Se você abrir em Romanos 4,17, você a parte B do versículo diz assim, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. O que Paulo está dizendo? Para Deus gerar vida, Ele não precisa de nada mais a não ser o seu próprio desejo. Isso é maravilhoso, irmãos. Diante desses questionamentos que nós temos, das impossibilidades, principalmente do pior inimigo que temos, que é a morte, a única esperança que nós podemos ter é que Deus está no controle da vida e Ele quer nos mostrar quem tem poder sobre a morte. Beleza, entendemos isso, pastor. E na prática, como que isso torna-se a viver? O verso 4 da sua Bíblia tem uma palavra chamada, então ele me disse, profetize a esses ossos. Profetize a esses ossos, e os ossos, olha que incrível que está escrito aí na sua Bíblia, e os ossos mortos, secos, ouviram a palavra do Senhor. Os ossos mortos, secos, ouviram a palavra do Senhor. Como que pode isso acontecer? Como que pode os ossos secos ouvirem a palavra do Senhor? Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, o que significa profetize, que está escrito aí na Bíblia no Antigo Testamento. Qual é a diferença do profeta do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Isso é uma dúvida que a gente tem, e não sei se você tem. Basicamente, o profeta do Antigo Testamento era quem? Alguém normal, que era, em algum momento da sua caminhada, interpelado pelo Espírito de Deus. Ele era tomado na sua mente para falar a palavra de Deus. Esse era o profeta do Antigo Testamento. Então, ele não tinha o Espírito de Deus em tempo todo com ele. Ele era uma pessoa diferente porque ele se consagrava para isso, mas em alguns momentos o Espírito vinha, iluminava a sua mente, ele profetizava e o Espírito saía.
E aí ele tinha autoridade para falar em nome de Deus. E tanto é que o que ele falava em nome de Deus se tornava escrituras. O que os profetas falaram está escrito na Bíblia. Por quê? Porque eles eram autorizados pelo próprio Deus a serem boca de Deus para aquele povo. Aí tem um monte de gente hoje que acha que é profeta, que é boca de Deus. Na mesma autoridade de Ezequiel, de Isaías, de Daniel. Ao ponto de uma vez, um certo apóstolo por aí, numa rádio, um amigo meu que me contou, ele estava estudando na rádio em São Paulo. São Paulo é o coração do mundo, né? Então tem tudo de bom ali, mas tudo de ruim também. Que bom que algumas coisas de bom estão vindo para cá, né? O Zinho, por exemplo, é de São Paulo, está vindo para Santa Catarina. E ali em São Paulo, esse um amigo meu andando de carro, ele estava escutando uma rádio gospel. E um dos apóstolos estava lendo a carta de Pedro. E aí ele falou essa palavra, olha só. Eu acho, de apóstolo para apóstolo, eu acho que Pedro está errado. De apóstolo para apóstolo, eu vou dar uma correção no que Pedro falou aqui. E tem um monte de gente que vai falar assim, de profeta para profeta, eu vou achar que o Ezequiel pisou na bola. Não é tão... Eu, como sou profeta agora, igual o Ezequiel, que Deus me usa como boca dele, inclusive para trazer novas revelações. Irmãos, se alguém começar com esse papo para você, de apóstolo, de profeta, o pastor Augusto Nicodemos, reverendo presbiteriano, diz assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Esse é o apóstolo bom, que são os 12 que andaram com Jesus. Então quer ser apóstolo? Está disposto a morrer? Ou tu quer ser apóstolo para botar o anel de ouro na mão, andar de carrão e fazer as pessoas beijar o teu anel? Que apóstolo que a gente tem por aí hoje? Quem são os apóstolos de hoje em dia? Quem são os profetas de hoje em dia? Será que os profetas de hoje em dia são escorraçados pela sociedade e pela igreja, ou eles são tidos em mais alta estima pela igreja? O que os irmãos acham? Profeta na igreja hoje tem lugar de honra ou não? Tem. Ele é o espiritual, ele é o ungido. O profeta do Antigo Testamento era escória da sociedade. Ninguém queria andar com profeta, porque profeta no Antigo Testamento era um mau testemunho. Não anda com esse cara, porque esse cara é maluco. Não anda com esse cara, porque esse cara é treta. As pessoas querem matar ele. Anda com Elias. Vai andar com Elias contra Acabe e Jezabel. Quem que queria andar com Elias? Só Eliseu. Um outro maluco. Porque andar perto de profeta é andar com a cabeça na guilhotina o tempo todo. Daqui um pouco vão te matar. O pessoal está procurando te matar. Pois é, mas tem um monte de gente que quer ser apóstolo e não quer morrer, e tem um monte de gente que quer ser profeta e que quer ser bajulado pela igreja. Fecha aspas. A profecia que ele está dizendo para falar aqui é falar em palavras o que Deus deseja. Proferir as palavras de Deus, ou pregar a palavra de Deus. Para os nossos dias, irmãos, o dom de profecia que está escrito no Novo Testamento não tem praticamente nada a ver com o que o Ezequiel estava fazendo aqui. Por quê? Porque o dom de profecia aqui no Novo Testamento tem a ver muito mais em falar o que já está revelado do que criar novas revelações. A propósito, não existe novas revelações das Escrituras. Então, o dom de profecia é o dom que as pessoas têm de transformar aquela palavra que já está revelada em palavra perfeitamente compreendida. Tem muito mais a ver com o dom da pregação do que dom de revelação. Anote isso. Profetizar para hoje e para os nossos dias. Por quê, irmãos? Porque a gente entende qual é o grande cumprimento da profecia que está sendo dito aqui. Quem que é a palavra profetizada? Quem que é a palavra que encarna e dá vida? Quem é, irmãos? Jesus. Na perspectiva do texto de Ezequiel, foi através da palavra profetizada que os ossos receberam carne. Essa palavra é importante que está ali no texto.
que eles receberam? Carne, tendões, pele, ou seja, matéria. Se você ler João, capítulo 1, versículo 14, quando João está falando de Jesus Cristo, ele fala o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, profetize a palavra, Ezequiel, coloque em ação nesses ossos aquele que pode dar vida para eles. Quem que pode dar vida para ossos mortos? Jesus. Quem que é a palavra profetizada ao mundo? Jesus Cristo de Nazaré, encarnado, que traz vida para aqueles que estavam mortos. Os ossos secos, irmãos, eu não tenho medo de afirmar que com certeza era o povo de Israel, mas aplicando o texto para os nossos dias, é a realidade das pessoas que estão sem Deus, sem Cristo, sem a revelação das Escrituras, sem entendimento que a profecia já foi falada. Amém, irmãos? A profecia já saiu da boca de Deus. A maior profecia de toda a história da humanidade foi a encarnação do Deus vivo e vindo em terra. E não é profecia dada a homens. Por isso que na perspectiva do próprio Cristo, que é a palavra encarnada, na boca de João, João olha para ele e diz que ele cresça ou diminua, eu não sou digno de desatar as sandálias. E quando Jesus vai falar de João, ele diz o quê? Esse é o maior dos profetas. Por quê? Porque ele foi o último que falou em nome de Deus para se cumprir todo o projeto de Deus em trazer vida para a humanidade. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado. Veja que, assim como a gente aprendeu ontem, profetizar para Ezequiel não era uma opção. Ele estava vendo os ossos mortos. E aí Deus diz, mediante a ordem que recebi, profetizei. Mediante a ordem que recebi, falei a palavra do Senhor para esses ossos. E quando os ossos ouviram a palavra do Senhor, eles começaram a viver. É uma ordem. E essa ordem obedecida, ele obedeceu. A obediência leva uma promessa, a vida volta. E eles se tornam um exército. Qual que é o poder da palavra de Deus, irmãos? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, na palavra de Deus tem vida. Quem que é a palavra? Quem que é o verbo encarnado? Cristo. Quem que é a profecia? Jesus. É o que fala a respeito de Cristo. Se você abrir em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, você vai ver escrito o seguinte: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. João 6,63, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus mesmo está dizendo. E para concluir, é o texto que eu falei para vocês. Por que a palavra tem tanto poder assim? Por que ela é viva e eficaz? Por que ela é viva e permanente? Por que as palavras que Jesus falava era espírito e vida? Porque João 1, verso 1, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio é aquele que era a palavra. E a palavra se fez carne, verso 14 diz. O Cristo, se você ler o capítulo 1 de João, o que João está querendo dizer para as pessoas? A palavra encarnou. A palavra profetizada se tornou carne. E é por isso que aqueles que recebem a profecia, olha o poder da profecia sobre a sua vida. Aqueles que recebem a profecia é quem? Cristo. Eles tornam a viver. Porque sem Cristo, todo mundo é apenas um vale de ossos secos. Porque
que não receberam a palavra ainda. Meu Deus, irmãos, isso é muito sério. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é a palavra encarnada. A pergunta que fica para nós hoje é: nós já recebemos a profecia, não? Amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Já recebemos a profecia. Não estamos mais esperando o Messias. Não precisamos mais de profeta para nos mostrar a vontade de Deus, porque Jesus Cristo já encarnou, Jesus Cristo já é o nosso Senhor, e por Ele e para Ele nós vivemos. Essa é a palavra. Essa é a grande profecia. Então, profeta que chega para você dizendo: eu tenho uma palavra para ti em nome do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus, uma nova revelação de Deus. Por exemplo, tem profeta que gosta de se achar bom, ele chega e diz para ti assim, ó: Deus me revelou algo sobre você. Teu marido vai morrer no final do ano, porque o profeta está de olho na mulher, na verdade, né? Aí Deus revelou para ele que o cara vai morrer. Não, vocês estão rindo, mas isso é real. Aconteceu. Eu não vou citar nomes para não escandalizar, mas em igreja de pessoas perto de nós, a moça era jovem, casada com o cara que era mais velho. Dessas igrejas, da profecia, da coisa. Aí o cara descobre que está cheio de tumores no corpo. Descobrem alguns, cheio de tumor. Aí o profeta da igreja se levanta e pega essa viúva em potencial, chama ela num canto e diz o seguinte para ela: o Senhor manda te dizer, te prepara que final do ano tu vai enterrar teu marido. E a menina apavorada começa a desesperar e clama: Deus não tira o meu marido, Deus não tira o meu marido. Resumindo, irmãos, final do ano, o marido foi curado do câncer e está vivo. E o profeta continua na igreja falando em nome de Deus. Gente que é refém de profecias a expresso, aqui, o que vai acontecer para a minha vida? Irmãos, quer saber o que vai acontecer para a tua vida? Lê as Escrituras. Conheça Jesus Cristo. Quando você conhecer Jesus Cristo e dele se alimentar, e dele, como Paulo diz aos Filipenses: Senhor, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, você vai entender tudo o que Deus tem para ti todos os dias da sua vida. Quando você conhecer a Jesus Cristo. E aí você não vai precisar ficar correndo atrás de profecia. Eu vou para o culto hoje para ver o que Deus tem para falar para mim. Sabe o que Deus tem para falar para você, irmãos? Jesus Cristo é o poder de Deus encarnado na terra. E todo aquele que olha para Ele, deposita a sua fé, tem vida eterna para sempre. Essa é a profecia. Se é para tu levantar a tua mão e receber, então receba Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Não abra a mão para ficar recebendo o carro, a casa, a chave nova, o emprego novo. Irmãos, isso é baboseira. Porque o Senhor cuida dos seus filhos enquanto eles dão o dízimo. É ou não é? Se eu não dou o dízimo, Deus não me abençoa. Não é essa lógica que a gente cria? A gente sabe, é importante dar o dízimo, sim ou não, irmãos? Claro que é. Mas é uma prerrogativa para Deus te abençoar? Não. Porque a bênção maior chegou quando você estava seco e sem vida, morto, num vale de ossos. Paulo fala aos Colossenses: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, e eu alcancei vocês lá. E sabe o que eu fiz? Eu transportei vocês do vale de morte para a vida. É o poder da profecia. Por isso que Ezequiel tinha que profetizar a palavra, por isso que Ezequiel tinha que obedecer a ordem, porque ele não estava falando qualquer palavra. Eu creio, irmãos, que a única palavra profetizada que tem poder de dar vida é Cristo. Eu estou pregando isso aqui, irmãos, com ousadia, porque se eu tiver errado na hermenêutica e na exegese, o Zinho vai me corrigir depois lá em casa. Porque, irmãos, não tem como olhar para Ezequiel e não ver Cristo trazendo vida para quem estava mortos. Eu não quero forçar o texto, nada disso, mas é muito claro. É muito expresso, é escancarado. Verso 10. Então, vamos lá, irmãos, para você não se bagunçar aqui, né? Primeiro lugar, Deus faz uma pergunta para ele: é possível
esse povo voltar a viver? Ele diz o quê? Tu que sabes. Se Deus que sabe, então é possível os ossos mostrar a viver, voltar a viver. Sim ou não? Sim. Então, quando você faz essa afirmação, você está dizendo, eu creio que existe um poder que pode tirar as pessoas da morte. Se você crê, então você está depositando a sua fé naquele que pode sim tirar as pessoas da morte. O que ele faz para tirar as pessoas da morte? Envia Cristo, a palavra encarna. E todo aquele que olhar, João 12:32, o que está escrito em João 12:32? Irmãos, vocês não decoraram João 12:32, irmãos? E eu, quando for levantado do madeiro, atrairei todos a mim mesmo. O que é todos? Todos aqueles que olharam, ele está fazendo uma referência à serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, que era o quê? Quando as pessoas olhavam para a serpente, eles eram picados pelas serpentes, mas quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados do seu veneno. E Jesus está dizendo, quando eu for levantado do madeiro, quando eu for estendido da terra, quando eu for crucificado, e quando você olhar para mim, e crer em mim, e confiar em mim, e ter somente a mim, você vai ser curado do veneno mortífero que te leva para a sepultura. O poder de vida está em Jesus Cristo, e em nada mais. Irmãos, não fique refém de profecia barata, porque a grande profecia já se cumpriu na sua vida. Você já tem Cristo, você já é abençoado por Deus, você já recebeu vida, e não é uma vida fuleira, é uma vida eterna, é uma vida plena, é uma vida cheia da presença de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que recebem a Cristo são guardados pelo poder de Cristo. Nenhum um fio da tua cabeça cai sem a permissão desse grande Deus, que pode trazer vida pela sua palavra. Irmãos, mas o texto continua. E o verso 10, ele diz que profetizou de novo, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Olha só que interessante, irmãos. Deus não traz os mortos à vida para eles se tornarem vivos inanimados. Presta atenção, o que são vivos inanimados? São crentes que não fazem nada. Deus não traz a vida dos mortos para deixar você inanimado, sem fazer nada. Quando o Espírito de Deus entra nas nossas vidas, Ele nos dá vida, não é a palavra que trouxe a vida, mas o Espírito dá vitalidade para este corpo. E aí tu vai dizer, ixi, então existe o batismo com o Espírito Santo. Não. Não. Porque é a ordem lógica aqui. Antigo Testamento, como é que funciona o Antigo Testamento para uma pessoa ter vida? Vem a palavra, vem Cristo, depois vem o Espírito, e aí essa pessoa se torna um exército. Novo Testamento, Atos agora, veio Jesus, depois de Jesus vem o Espírito, e aí a igreja. Aí as pessoas chamam isso de segunda bênção. Não, isso é uma má interpretação bíblica, acreditar na segunda bênção. Porque a partir deste ato histórico que acontece em Atos capítulo 2, a partir dali, quando uma pessoa recebe a Jesus como seu Senhor, imediatamente ele já recebe também o Espírito. E ele passa a ser um exército no ato que ele confessa a Jesus. Mas aqui tinha que ser na ordem. Por quê? Porque ainda é Antigo Testamento. E a palavra Espírito aqui, sabe como é que é o nome dela? Ruá. Sabe o que significa ruá? Isso significa ruá. Escutaram? O fôlego, o sopro, Espírito. Por isso que lembra em Atos, quando eles estavam reunidos e houve uma muvuca e eles escutaram o quê? O que aconteceu entre eles? O som
de um vento. Ou seja, Deus dizendo, lembra do Espírito que entrou lá em Ezequiel? É esse Espírito agora que está entrando, para dar vitalidade à igreja. O Espírito Santo é o que faz a igreja se mover. O Espírito Santo é aquele que faz aqueles que estavam mortos, que agora estão vivos em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, tem o poder de se tornar um exército poderoso. É isso que ele está vendo. Olha Atos capítulo 1, verso 4 e 5, as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz para os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É lógico, primeiro o verbo, depois o Espírito, e aí a coisa tem vitalidade. E aí quando a coisa tem vitalidade, é que entra em cena o versículo 8, que está logo abaixo do versículo 6. No versículo 8 diz assim: vocês vão receber o Espírito. E quando o Espírito descer sobre vós, vocês vão ter o quê? Poder. E o poder é o quê? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria. Você sabe o texto de Atos, não precisa nem ler, nem abrir lá. Mas o que Jesus está querendo dizer? Poder, o que é, irmãos? Qual é essa palavra no grego ali em Atos? Dínamo. O que um exército leva? Dínamo. Tu acha que as pessoas vão para um exército com flores? No exército, quando eu servi o exército, a coisa mais importante na guerra de um combatente, sabe o que é? A sua própria vida em primeiro lugar. E em segundo lugar, o seu fuzil. Ele é carinhosamente chamada da noiva do fuzileiro. Cadê a tua noiva? Vai deixar a tua mulher sozinha no meio de um monte de homem? Vai atrás da tua noiva. O fuzil tem que andar o tempo todo com o cara. Então essa palavra exército, lá em Ezequiel, tem a ver com exército mesmo. Gente que vai para a guerra. Sabe por quê? Porque para um judeu, ver um exército de israelitas mortos sem ter um funeral digno é uma vergonha. Deus está mostrando para o povo de Israel que a morte espiritual deles é uma vergonha para eles. Eles falharam. E eles não tiveram nenhum funeral digno. Eles estão espalhados no campo de guerra. Eles são desprezados. E é sobre esses desprezados que entra a palavra. Torna eles vivos. Mas mais do que vivos, eles têm agora vitalidade. E a vitalidade vem pelo Espírito de Deus que está dentro desses corpos. E é o Espírito que traz a vitalidade para serem um exército. Qual é o poder? Contra quem guerreamos se a lógica é que agora a gente é um exército? Porque estavam mortos, receberam Cristo, viveram, o Espírito está neles, agora eles têm vitalidade, ou seja, isso Paulo vai chamar de dons espirituais. Agora eles vão exercer uma vida baseada nos dons, não é isso que a gente crê? Essa é a vitalidade. Para a gente guerrear contra quem? Em primeiro lugar, qual é o principal inimigo nosso? Nós mesmos. Seu principal inimigo está na frente do teu espelho. Ontem a gente aprendeu aqui que santidade é o quê? O processo que Deus faz o tempo todo até Deus formar em nós o caráter de Cristo. E biblicamente, quando que esse processo vai acabar? Quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu exército, a sua igreja. Mas volta comigo para cá. Qual é a luta desse exército então? Qual é o poder que Deus nos dá? O que é o poder que está sobre nós? Mateus 16, verso 18 diz assim: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que é Hades aqui? Inferno. Então olha só,
Por que é um exército? Por que aqueles que estavam mortos receberam a palavra, agora receberam o Espírito e se tornaram um enorme exército? Para combater o inferno que há no mundo. Como que eu combato o inferno que há no mundo? Pelo Espírito que me dá vitalidade. Irmãos, o Verbo encarnou e nos trouxe vida, amém? O Espírito Santo está em nós e nos traz vitalidade, ou nos traz um poder para vencer o pecado que está dentro de mim, que sou eu mesmo, todos os dias, mas também a combater as obras das trevas. Por que é combater as obras das trevas? Porque qual é o plano de Satanás? Matar as pessoas. Logo, qual é o plano de Deus? Dar vida às pessoas. Mas na verdade o plano de Deus é primeiro. Satanás só vai contra o que Deus cria. Então, para combater o plano de Satanás, é que o Espírito Santo está dentro de nós. E nós seremos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas da palavra de Deus. Irmãos, o Espírito Santo não está dentro de nós para deixar a gente sentado numa igreja satisfeito por ser crentes. O Espírito Santo está dentro de nós porque Ele nos tornou um grande exército. Vencer as nossas próprias batalhas, vencer as batalhas da carne. Nós somos um exército do Senhor. E não é por causa de nós, foi a palavra do Senhor que foi profetizada, é o Espírito de Deus que entrou. Nós só somos aqueles que respondem ao que Deus quer. Isso que é maravilhoso no texto de Ezequiel. Não existe ação nenhuma dos ossos. Não existe ação nenhuma para receber a palavra e tampouco para receber o Espírito. É a ação do próprio Deus. Nós só precisamos nos render a Ele e responder ao que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você só precisa se sujeitar ao que já foi profetizado. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Vocês vão ter dínamo na mão. Para quê? Para saquear as portas do inferno. A pergunta é: você tem vivido no poder do Espírito Santo? Porque você já recebeu Jesus, amém? Ou seja, você já tem vida. E quando você tem vida, você recebe agora junto a vitalidade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te torna um exército. E o exército é aquele que ataca um império. Qual é o império? Das trevas. A pergunta é: você é cheio do Espírito Santo? Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo para saber se é cheio do Espírito Santo? Como que você lida com o pecado da sua vida? Você se arrepende todos os dias e bota a cara no pó, dizendo: Senhor, misericórdia de mim, porque sou um pecador? Então você é cheio do Espírito Santo. Outra coisa, as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja do Senhor? Você tem visto essa guerra espiritual de morte contra a vida, vida contra a morte, todos os dias na sua vida? Então você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quem vê isso, quem ataca isso, a pergunta é: se você é cheio do Espírito Santo, tem visto esse movimento, o que Deus está fazendo através da sua vida, por você ser cheio do Espírito Santo? Porque presta atenção, irmãos, o Espírito Santo enche a vida daqueles que estavam mortos, sabe para quê? Para eles ficar pulando na igreja, para eles fazer teatro na igreja, para eles ficar fazendo um monte de coisa na igreja. Não. Aquele exército torna-se a viver para combater um exército que está querendo matar as pessoas. E não é qualquer exército, é um grande exército, é o exército que ninguém pode ir contra, o exército de Cristo. A pergunta é: você faz parte do exército de Cristo? Diz assim: amém, pastor, eu faço parte do exército de Cristo. Porque é para isso que a palavra foi profetizada. Deus não fala só para a palavra à toa. Deus não está nos trazendo aqui 5 dias durante a semana para ouvir a palavra, para a gente ficar do mesmo jeito. Porque o Espírito Santo quer nos levar a invadir o inferno, a saquear o inferno. Irmãos, quando a igreja
na história da igreja, eu não estou falando nem na história do povo hebreu, mas quando a história da igreja, a igreja quando perde o foco da sua principal batalha, ela passa a ser uma igreja morta. Ela começa a morrer, não tem mais conversões, as pessoas não têm mais paixão pelas almas, como diz Oswald Smith. Paixão pelas pessoas e olhar para a pessoa e ver e ficar inconformado que as pessoas estão indo para o inferno, irmãos. A nossa luta é fazer com que as pessoas não vão para o inferno. O Cristo está em nós porque nós temos uma palavra de vida e uma palavra de vida eterna. Então não fique na retaguarda, irmãos. Vá para a ponta. Deixa o Espírito Santo te usar e se torne aquele que vai guerrear em nome de Jesus, não contra carne nem sangue, mas nas regiões espirituais. E como que eu venço então, pastor? Pelo Espírito de Deus. E sabe como é que a igreja do Senhor vence pelo Espírito de Deus? De joelho no chão, fazendo o que a gente está fazendo aqui há uma semana. E aí vai o desafio, como é que é? Segura essa. Ou pega a visão. Estava hoje de manhã orando aqui, já falei com algumas pessoas. Irmãos, 7 dias a gente está orando e jejuando. E Deus já tem feito grandes coisas. Mas vai chegar o dia que a gente vai fazer 1 ano de oração, de jejum. Não digo 1 ano de pregação, mas muita pregação. Porque é para isso que o Senhor está nos preparando. A minha oração, irmãos, é que a sua vida e a minha vida, após terminar essa semana, não caia na cilada de si mesmo, em achar que a sua vida espiritual vai se manter, se você não orar no mínimo 1 hora por dia. Então a minha oração é: não desista, irmãos. Nós estamos numa guerra. Nós somos convocados para ser o exército do Senhor. Nós somos a igreja do Cristo, a igreja que saca o inferno. Não vá para a retaguarda. Olha, presta atenção na promessa, irmãos. Olha o verso 13. Enquanto eu abrir os seus túmulos e fizer vocês sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Qual é a terra que o Senhor vai fazer a gente permanecer eternamente? Na Nova Jerusalém, na eternidade, na glória com Deus. Porque já estamos, se já recebemos a Cristo, só estamos terminando o nosso tempo nessa terra. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e a igreja vai subir. Olha, presta atenção no verso 14. Estabelecerei em sua própria terra. E vocês saberão o quê? Que o pastor é ungido. Que a igreja é boa. Qual é o objetivo da igreja ser um exército? Vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Eu fiz os seus companheiros. Palavra do Senhor. Grife aí na sua Bíblia: saberão que eu sou o Senhor. Deus faz isso na história dos hebreus, mas faz isso a partir da sua igreja, para deixar marcado na história que Deus é o Senhor de toda a glória. Propósito de Deus fazer isso, irmãos. Propósito de o inferno ser saqueado é para a glória de Deus. O propósito de tu ser cheio do Espírito Santo é para a glória do próprio Deus. O propósito de Cristo encarnar e trazer vida para você e para mim que estávamos mortos é para a glória do próprio Deus. Não existe glória humana. Concluo, irmãos. É possível os mortos viverem? Sim. O que a gente tem que fazer? Profetize, fale de Jesus Cristo para aqueles que estão mortos. Quem é a profecia? Cristo, é a palavra, Ele dará vida. Irmãos, nós só temos que falar. Quem convence é quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tornar desses convertidos um exército que vence todas as batalhas para a glória de Deus. É isso que eu consigo ler em Ezequiel. Mortos, que agora têm vida e têm vitalidade e que se tornam um exército. Amém, irmãos? Que sejamos nós assim, cheios do poder do Espírito Santo, profetizando a palavra e vendo os ossos terem vida e se tornar um exército junto com nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante dessa palavra que historicamente foi falada, Senhor, 650 anos antes de Jesus, e que se cumpriu na pessoa do Cristo. João disse, o Verbo encarnou, acabou, o Verbo encarnou, a profecia está selada, a profecia está completamente revelada agora. Cristo encarnou, e Ele, para que Ele encarnou? Para trazer vida àqueles que estavam mortos, para trazer vida para aqueles que se afastaram do Senhor, para aqueles que desistiram da fé. Cristo encarnou para trazer, Pai, o maior milagre da humanidade, trazer de volta à vida aqueles que estavam mortos. E nós somos esses, Pai, que o Senhor nos alcançou pela Tua palavra. Cristo passou a ser o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus agora não é mais alguém que está lá na cruz. Jesus agora não é mais uma ideia. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Nós recebemos, a Tua profecia transpassou nós, criou uma vida nova em nós, nos deu vitalidade e nos deu um poder de ir contra todas as obras das trevas, seja em mim mesmo, seja aquelas que têm levado as pessoas para o inferno. Nós somos o exército de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos todas as armas espirituais. Ah, Deus, não deixa, Senhor, que esse mover que o Senhor está fazendo nesses dias acabe no domingo. Que nós permanecemos, Pai, até a glória do Senhor, até a glorificação da igreja, que o Senhor nos santifique, Senhor, que o Senhor nos purifique, Senhor, que o Senhor coloque a Tua palavra nos nossos lábios, Pai, que o Senhor, Deus, nos dê, Senhor, a coragem, Pai, de combater o bom combate, Senhor, de não ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, Pai, mas de pregar ousadamente, Pai, porque é o único que tem poder para tirar dos mortos aqueles que estão, é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ah, Deus, em nome de Jesus, faz isso em nós, Pai, faz isso através de nós, Senhor, é o que nós te clamamos, Deus, nos leva, Senhor, a ser esse exército poderoso. Se porventura tem alguém aqui, Senhor, que ainda se encontra no vale dos ossos, pessoas que ainda não receberam a Cristo, que hoje seja o dia deles receberem a profecia, deles receberem o Cristo, deles receberem o poder de trazer a vida àquele que estava morto, e que essa pessoa coloque a sua fé em Ti, Senhor Jesus, que ele seja revivido, Senhor, que ele nasça para Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, e que ele se torne junto com nós um poderoso exército que vai invadir o inferno, saquear o inferno, tirar pessoas do inferno pelo poder que Tu tens através de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essa igreja que nós queremos ser, Pai, poderosa na profecia, poderosa, Senhor, no Espírito, cheios, Pai, da unção do Senhor, que nossos joelhos não parem de se dobrar, Senhor, que as nossas bocas e a nossa língua não pare de confessar Jesus Cristo como nosso Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, toda ideia contrária, Senhor, toda falta de fé, toda incredulidade, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, porque no texto de Ezequiel não existe espaço para incredulidade, ali é fé, ali é a palavra do Senhor agindo, e isso tudo já aconteceu com nós, Pai. Nós somos o cumprimento da profecia, Senhor. Aleluia, Senhor. Não deixa a gente aceitar nada menos, Pai, do que sermos um grande exército nas mãos do Senhor. Ah, Senhor, faz Tua obra através de nós em São Bento do Sul, Pai. Nós queremos ver São Bento do Sul salva, convertida, Senhor, santificada, Senhor, cheia do Espírito Santo, Pai, que nós sejamos boca do Senhor nesses dias, Pai. Ah, que conheçam a Ti, Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador. Santifica o Teu povo, Pai, santifica as nossas vidas, para a glória do Senhor, Deus, porque é o Senhor que falou, é o Senhor que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos, Pai. Não queremos nada de glória, Senhor. Queremos a Tua glória, a Tua exaltação, o Teu louvor, a Tua soberania, Senhor. Aleluia, Deus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.